Ah, tá. Não tem problema nenhum. Projeto de lei... Processo número 2064, relativo ao ofício 394/2006, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha balancete relativo ao mês de agosto de 2006, com vista ao vereador André. Pela tramitação, eu solicito vista por mais uma semana que vem a gente vota. Está em votação, se favorável, permaneça em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido de vista por uma semana. Do balancete do SAI, é só por uma questão, semana que vem vota. Processo número 222/2006, relativo ao ofício 770/2006 do senhor prefeito, que encaminha balancete relativo ao mês de agosto de 2006. Quem está com vista? A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade formal do presente balancete relativo ao mês de agosto de 2006, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador João Alberto Melé solicita a dispensa da leitura dos parecer. Está em primeira discussão. Não havendo orador, está em votação. Se favorável, permanece em comissão, os contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade a prestação de contas. Pela atenção dos senhores vereadores, existe, Carlos, só para me explicar que são aqueles requerimentos que foram todos pedidos vista do doutor Otávio. Então, eu vou pôr em votação, ele manifestou pela tramitação, e eu vou dizer o número, que se quiserem discutir, discute. Se não quiser, eu já vou pôr em votação. Combinado? Pede destaque. Isso. Desculpa, viu, João? Requerimento 762, pela tramitação. Vereador Otávio Alves Garcia. Está em primeira discussão. Discussão única. Não havendo orador, está em votação. Os que concordam permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 766, com vista ao vereador Otávio Alves Garcia, que apresentou parecer pela normal tramitação. Está em discussão única. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 771, com vista ao vereador Otávio Alves Garcia, que apresentou parecer normal pela tramitação do requerimento. Está em discussão única. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Requerimento 775, com vista ao vereador Otávio, que apresentou parecer pela tramitação. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Requerimento 776. Com vista ao vereador Otávio Alves Garcia, que apresentou parecer pela tramitação normal. Está em discussão. Pedido de destaque o vereador João Alberto Minaré. Está em discussão, João. Joãozinho. Sim, senhor. Depois que você lê tudo, tem destaque... Não, já está em discussão. O senhor pode discutir. Não está englobado. Sim, senhor. Eu não tenho interesse em discutir o projeto. A nossa bancada vai votar contra. Então, eu vou colocar em votação. Coloque em votação. Está certo. Certinho. Parabéns. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifesta. Rejeitado. Contra o voto, vereador Carlão, Mandioquinha, Cláudio Honor, Euripim, Exis, Paulo Correia, Lilico e João Alberto Naré. Votou favorável, Kiko e André Rezec. Justificativa de voto, André. Senhor presidente, senhores vereadores, principalmente a população que está aqui presente, tudo que não interessa ao senhor prefeito, não pode haver publicidade.
porque está perguntando nesse requerimento sobre a dívida da Prefeitura com o Instituto de Previdência Municipal. Quando no começo do governo Emanuel, para falar da administração passada, até uma SEI foi montada para ver se não repassava. Agora, no Emanuel não pode falar, não pode discutir, a população quer que não saiba. Então, por isso... Vamos por ordem. Justificativa de voto, vereador João Minaré. Depois, o Carlão. Eu queria justificar meu voto, senhor presidente, dizendo o seguinte, que eu acho que não tem implicação nenhuma a gente votar contra, porque o vereador que realmente tiver interesse de saber, é só ir lá no Instituto e pedir a documentação. Eu acho que é muito mais fácil para o vereador do que o prefeito ficar lá perdendo tempo com 3, 4 funcionários, mandar pilha de coisa para cá que às vezes a pessoa nem lê. Então, eu acho que é muito mais prático o funcionário, para o vereador, qualquer um dos vereadores aqui dessa casa, chegar lá no Instituto e falar, eu quero ver isso aqui. Que ele vai estar de pronto, receber a documentação e analisar. Era essa a minha justificativa. Justificativa de voto, Cláudio Carlão. Depois isso. Só para justificar o voto contra, é porque, é bem como o vereador André lembrou, essa SEI foi instaurada há pouco tempo, né? E já chegou a uma conclusão, que não se foi apurado nada, não é isso? Então, eu acho que... então, faz apenas uns meses, né? Então, eu acho muito cedo, né? Para que seja mexido... Acho que tem tantas coisas mais para se preocupar, né? Já foi há menos de um ano aí apurado que realmente não houve nada na SEI. Por isso que eu votei contra. Acho que faz muito pouco tempo. Existo. Senhor presidente, com a sua permissão, para falar daqui. Só queria dizer, senhor presidente, que eu posso perfeitamente acompanhar essa situação através dos balancetes mensais, os quais a semana passada nós acabamos de votar e aprovar um. Não há necessidade de pedido de vista. É só acompanhar atentamente os balancetes que nós conseguimos detectar essa situação. Que, aliás, se houver e tem dessa gestão, já vem de alguns anos atrás. E o objetivo principal da SEI, a qual eu solicitei no início do ano passado, era com relação à aplicação de uma determinada quantia de valor no Banco Santos, o qual sofreu intervenção logo depois que essa aplicação foi feita. Aí se constatou a existência de uma dívida que foi claramente esclarecida, porque ela havia sido renegociada 2 vezes na gestão anterior. Kiko. Senhor presidente, eu ouvi as justificativas de todos aqueles que votaram favoravelmente ou não ao requerimento. E fico, mais uma vez, pesaroso pelo fato de nós abrirmos mãos das coisas com muita facilidade. E dizer que os erros cometidos não justificam a sequência de erros que vierem a ser cometidos. Não justifica. Então, dizer assim que está lá na prefeitura, só ir lá e buscar, é simplesmente dizer que o que nós estamos fazendo aqui? Nada. Então, a gente vai para lá. Eu acho que esse histórico nosso de querer justificar as coisas, tentando defender muitas vezes o indefensável, ou tentando defender muitas vezes uma situação que poderia perfeitamente ser contornada com o bom senso do nosso senso grupal, que não existe mesmo, mas que pelo menos valorizasse um pouco o trabalho de cada um, para pelo menos justificar o que a gente está fazendo aqui, porque quase sempre não há justificativa para isso, daria a essa casa um corpo um pouco mais poderoso para poder botar um posicionamento livre do Poder Executivo, solidário a ele, apoiador a ele, contestador a ele, o que quer que fosse, mas pelo menos um poder livre. Que cada vez mais a gente vê, não muito inteligentemente, abrindo mão desses direitos. Eu vou frisar esse parâmetro aí, não muito inteligentemente. Nós cedemos muito facilmente.
Vossa Excelência lembra, como outros vereadores que faziam parte da bancada do então prefeito passado, o quanto nós questionávamos certos tipos de posição lá dentro do gabinete. E por muito tempo, aquela história do voto de bancada ser mantido valeu para nós. Errado, porque era uma postura de controle que o prefeito exercia sobre nós. Até quando ele deixou de exercer, até que cada um resolveu falar por si próprio e assumir a si próprio, as coisas até melhoraram muito, que essa casa passou a ter um corpo, realmente. Ou pelo menos parcialmente, mas passou a ter um corpo. Podia não ter cabeça, tronco, membros, né, mas tinha mais alguma coisa que hoje não está tendo. Acho que a gente vê que a Câmara hoje é uma Câmara passiva, submissa, dócil, né, que só serve para pedir caminhão daqui, árvore para ali, não sei o que para lá, mas as coisas do prefeito, que não é nenhuma sumidade, que não é nenhum inatingível, que não é nenhum bem dotado, e muito menos o secretariado dele, ele tem seus limites, ele precisa da Câmara, a Câmara precisa dele, mas precisa dele dentro da interação de poderes. Não nesse sistema que tem existido, né, da interação de favores, ou na interação de submissões. Eu fico triste por ver que cada vez mais o processo se divide dessa forma. A bancada, ou aqueles que participam da injunção do prefeito dentro dessa casa, e aqueles que ainda pretendem manter uma linha independente. Muitos deles vão manter essa linha independente até o fim do mandato. Outros podem vir até a convencer os colegas a passarem a ser um pouco mais independentes. Mas a maioria, a gente não sabe que posição vai tomar. É sempre uma caixinha de surpresa, senhor presidente. Requerimento 778/2006, Paulo Henrique Corrêa. Requer oficiar a telefônica solicitando informar a esta casa quais os motivos que estão inviabilizando a recolocação dos orelhões comunitários retirado para manutenção na Avenida 27, esquina com a Rua 8, altura do número 211. Com vista ao vereador Otávio, que apresentou parecer pela tramitação do requerimento. Está em discussão. Não havendo orador, está em votação. Se favorável, permanece em comissão. Os contrários se manifestam. Requerimento 779, vereador João Alberto Minaré. Vereador Otávio manifestou pela tramitação. Está em votação. Os concorda, permanece em comissão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 781, Otávio Alves Garcia. Com vista pela tramitação. Parecer pela tramitação. Se concorda, permanece em comissão. Os contrários se manifestam. Requerimento 778, vista o vereador Otávio Alves Garcia, se manifestou pela tramitação legal. Isso. Eu requeiro destaque e peço que Vossa Excelência coloque em discussão. 788. Está em primeira discussão, João Alberto Minaré. Com a palavra. Não, estou pedindo para não tenha. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão. Os contrários. Com a palavra o vereador André Rezec. Eu peço para falar daqui mesmo, para dizer também o que é o requerimento que vai ser votado contra pela bancada do prefeito, que é bem interessante também. Houve um laudo do SAI dando periculosidade e insalubridade para os funcionários. Depois foi questionado na Justiça, o SAI pagou por esse laudo, veio um outro laudo reduziu esses valores, daí o SAI pagou 2 peritos para pagar uma parte, depois voltar atrás e mudar. E eu estou perguntando o que aconteceu. Mas a bancada do prefeito, como sempre, o que não está certo tem que esconder e vai votar contra. Continue a discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Votou contra Cláudio, Carlão, Existo, Oripim, Paulo Corrêa, João Minaré e Mandioquinha. Favorável. Passou. Deu não. Desculpa. Kiko, Lilico e André. Rejeitado. 789. Com vista ao vereador Otávio Alves Garcia, que apareceu pela tramitação normal. Está em discussão. Não, ele pediu para discutir. Trata-se de mais um requerimento que vai ser rejeitado pela bancada
do senhor prefeito municipal, que requer informações sobre a van que foi apreendida por não ter pago a documentação, que estava levando doentes para a cidade de Ribeirão Preto, e os doentes vieram aqui de carona para chegar no hospital, porque a prefeitura não tinha pago a documentação. Estou perguntando por que não foi pago algumas coisas, e mais uma vez o senhor prefeito esconde que a população não precisa ficar sabendo o que está errado na prefeitura. Agora vamos ver o voto da bancada. Não, espera. Continue a discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Rejeitado contra os mesmos votos. Votou favorável. Votou contra. Contra o vereador Lilico, João Minaré, Paulo Correia, Oripim, Existo, Carlão, Claudionor, Mandioquinha. Favorável, Kiko e André. Quero justificar, senhor presidente. Vamos pela ordem, senão vai virar... Desculpa, João. Porque eu já tinha pedido. Não, eu cedo, senhor presidente, para o vereador João Minaré. Justificativo de voto, vereador André. João Minaré. Senhor presidente, eu acho que tem coisas que tem que ser analisado com mais profundidade. Se já disse que a van foi presa por falta de documento, vai explicar o que mais? É encher papel e perder tempo. Já está dizendo que ela foi presa por falta de documento. Fim de papo. Com justificativa de voto, Existo, depois Claudionor. Depois, então, ó, Existo, Claudionor e Kiko. Senhor presidente, eu acho que essa questão de informações com relação a documento de uma van que saiu há alguns dias no jornal da família do nobre vereador André Rezec, né, eu entendo como uma postura de cobrança política, tá certo? Para mim, essa utilização desses pedidos que nós estamos tendo aqui já há algum tempo, é simplesmente uma forma de se fazer política de oposição ao prefeito Emanuel Mariano de Carvalho. E é óbvio que o prefeito Emanuel Mariano de Carvalho há de ter aqui uma bancada, há de ter aqui uma maioria, porque, senão, ele não é um prefeito capaz de administrar uma cidade. Ter uma bancada de apoio ao prefeito, ter uma bancada de oposição, ter vereadores independentes, isso é um retrato do processo democrático que acontece em todas as câmaras municipais desse país afora. E deve ser assim pelo mundo, né? Então, o que me estarrece, mas não me sensibiliza, eu, enquanto membro da bancada do prefeito, não fico nem um pouco incomodado em ser chamado membro da bancada do prefeito. Só que eu quero também que os vereadores que não são da bancada do prefeito tenham entendimento que não se pode generalizar quando se tenta justificar porque chega essa bancada. Eu não sou pau-mandado, eu não preciso distribuir postinho, não preciso de caminhão de terra, tá certo? E isso, se alguém vota por isso, também não é problema meu. Faz parte de um jogo que vem sendo jogado nessa Câmara desde que ela existe. E o nobre vereador André, sempre com um sorriso irônico, né, sabe melhor do que ninguém de como se faz esse jogo. Não é, vereador André? Isso se fez aqui com excelência, com maestria, durante o mandato passado. Se está se fazendo agora, eu não sei, se está se fazendo agora, não está alterando nada. E eu espero que melhore um pouco para que possa alterar
na próxima gestão, senhor presidente. Cláudio Honor. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, a mesa, meus colegas vereadores. No nome do Serginho ali, quero cumprimentar todo o plenário. Eu faço aqui uma congratulação às palavras do Existo, que disse muito daquilo que eu pretendia dizer. Gostaria de acrescentar que uma Câmara que não tem uma bancada com alguma autoridade e com algum apoio ao prefeito para que ele, dentro dos seus ditames, faça uma administração mais próxima daquilo que é ideal e dos interesses do povo, será sempre assim. Acredito que sempre foi assim, é assim agora e será continuadamente nesta Câmara e nas demais, como disse o Existo. São esses os ditames da democracia, assim é praticada ela. E aqui estamos nós. Eu gostaria que o nobre vereador André continuasse com o seu trabalho, mas dentro daquilo que é plausível e sem exagerar, às vezes até com picuinhas. Gostaria de que o André continuasse assim. É saudável, é salutar para toda a Câmara que se discorde daquilo que se deseja discordar e que apoie aquilo que desejamos apoiar, mas sempre com um objetivo único que eu gostaria de unificar nessa Câmara, que fosse em benefício de uma administração mais voltada ao público e diante das mais prementes necessidades que o nosso povo sofrido, principalmente os de Barretos, tem, e que a gente buscasse, seja da oposição ou da situação, as melhores soluções para as nossas situações. Muito obrigado. Kiko. Senhor presidente, o saudoso Sérgio Porto, que respondia pelo pseudônimo de Stanislau Ponte Preta, devia estar vivo para escrever o FEBEAPA 2. Estadual. Quando ele escreveu o FEBEAPA 1, era Festival de Besteiras que Assola o País. E contava ali uma série de coisas bem a nível do ridículo, que muitas vezes o país passa, ou se faz passar, ou se deixa passar, ou se submete a passar. Ele devia estar vivo para escrever, pegar algumas pérolas daqui hoje e botar também no seu FEBEAPA, porque a gente ouviu aqui coisas que não têm a consistência do valor que cada um deveria dar a si próprio fazer parte daqui. Dizer coisas como disse aqui à minha esquerda, já foi rejeitado, já foi, acabou, não precisa fazer mais nada. Pronto, tudo bem. Matou, tudo bem, matou na boa intenção, já morreu, já não tem mais que fazer mais nada, não precisa se justificar mais, não precisa levar adiante o procedimento. Ou dizer, né, que faz parte de uma bancada. Eu sempre disse que uma bancada deve fazer parte das coisas, mas nunca ser uma bancada banco. Uma bancada banco tem 4 pés. Uma bancada banco fica de 4. Eu acho que uma bancada desse tipo não serve para ser bancada. Sendo sustentação ou sendo oposição, não serve. Eu não sou oposição, senhor prefeito municipal, mas também não sou aceitação plena. E se alguma coisa há de errado, ou se alguma coisa há de questionamento, venha do André ou venha de qualquer outro vereador, a Câmara deve, pelo menos, ter o bom senso de analisar e ver se ela tem o direito de reivindicar. Eu acho que cada um deveria se colocar no lugar do requerimento e dizer assim, e se fosse eu que tivesse feito isso, como é que ficaria a coisa? Como é que eu ficaria, como é que eu me sentiria se, de repente, a bancada X, a bancada que eu continuo dizendo que está ficando na posição de 4, se ela chegasse e fizesse esse posicionamento contrário a qualquer forma de requerimento, que estímulo teria o vereador? Mas... E o mais grave de tudo é querer esconder isso sob o nome de democracia. Isso não é democracia coisa nenhuma, não. Nós estamos equivocados no senso democrático, porque eu disse a semana passada para o cidadão que hoje está ausente, que o voto dele não é um problema dele, é um direito dele, mas o problema dele não é não. Porque ele não está aqui representando apenas o voto dele que o trouxe aqui. Ele está aqui representando os votos que o trouxeram aqui, como cada um de nós está.
Então, votar e usar da lábia da democracia é um equívoco muito grande, porque isso não é democrático. Porque, certamente, daqueles tantos que nos trouxeram aqui individualmente, há muitos que questionam, e nós não fomos lá conferir para saber se esses muitos que questionam querem que a gente vote a favor ou contra. É isso que essa Câmara está, mais uma vez, pecando. Vamos para o próximo. Requerimento 790, André Rezé, requer oficial do senhor prefeito municipal, com vista ao vereador Otávio Alves Garcia, que se manifestou pela tramitação legal. Está em discussão. Com a palavra o vereador André Rezec. Senhor presidente, lhe peço para falar daqui mesmo. São tantos que vão falar tantos para não ir na tribuna todas as vezes. Esse já é um pouco mais simples. Esse eu espero que passe. Em Guaíra, existe uma balança municipal que a população, principalmente os catadores de papel lá, quando precisa pesar, não precisa pagar, porque a balança da prefeitura. E aqui em Barretos é pago esse serviço. Então, eu estou pedindo da possibilidade do senhor prefeito municipal instalar uma balança nesses moldes no município de Barretos. Como eu acho que esse não é para mostrar nada de errado, eu acho que passa, espero que passe. Obrigado. Continua em discussão. É regimental o pedido de vista do vereador João Alberto Minaré. Se concorda, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vista. Por uma semana. Justificativa de voto, de pedido de vista. Não, ele pediu vista e encerra-se a discussão. O senhor pode justificar. Pode justificar o pedido de vista. Não é um pedido de vista. É uma felicitação ao André por mais uma indicação com a qual eu coaduno e a qual eu aprovo. Mais uma das boas indicações. Muito obrigado. Indicação 310, Paulo Henrique Corrêa. Está em votação. Se concorda, permanece como estão, os contrários se manifesta. Estava com vista o vereador Otávio. Indicação 311, Paulo Henrique Corrêa, pela tramitação. Vista do vereador... Deixa eu estou com uma pecinha do aparelho. Indicação 311, Paulo Henrique Corrêa, pedido de vista com o Otávio. Se concorda, permaneça como estão, os contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade. Indicação 312, estava com vista do vereador Otávio, pela tramitação legal. Se concorda, permaneça como estão, os contrários se manifesta. Indicação 315, André Rezec. Está pela tramitação, vista com o vereador Otávio. Está em discussão. Palavra ao vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, população, essa é uma indicação visando a instituição de algum tipo de lei de incentivo aos moradores que mantiverem nos seus terrenos árvores antigas e principalmente árvores frutíferas antigas. Quem reparar vê que nosso município está acabando com árvores antigas e árvores frutíferas. Até o exemplo que me levou a fazer esse requerimento foi aqui na 16 com a 25, onde se arrancaram uma árvore que era muito bonita, inclusive muito antiga, para construir estacionamento. Então, eu acho que podia existir alguma lei nesse sentido que visasse proteger as árvores antigas. Na 16 com a 25, na esquina de cima da La Maison, que tinha uma árvore enorme ali, não foi a prefeitura, não, foi um terreno particular, onde montou alguma loja que vende... Computador. Decorações. Continua em discussão, com a palavra o vereador Euripinho. Bom, senhor presidente, eu procurei ficar calado, vendo a situação aqui nessa casa hoje, de ver as barbaridades que eu ouvi aqui, de vereadores que já foi oposição, situação, e sabe realmente como funciona isso. E nós entendemos e temos que saber respeitar um outro, porque nós somos representantes de uma classe que nos colocou aqui dentro. E é muito importante nós sabermos isso. O André não participou de outra gestão, ele não sabe o que é ser oposição, o que é ser situação. E ele sabe muito bem, e vai entender muito bem, que o processo democrático é esse. Queira ou não queira, o que manda é o voto. E hoje, eu quero parabenizar por essa indicação, porque eu já fui solicitado, já fiz nessa casa alguns requerimentos pedindo que realmente um projeto no sentido de arborização da nossa cidade.
nossa cidade tem um clima quente e há necessidade de se valorizar isso, sim, as árvores, para que a gente possa realmente ter dias saudáveis. E isso aí foi uma solicitação da população com relação a esse vereador. Então, senhor presidente, o senhor que aí preside essa casa, que tenta levar isso aí num bom andamento, para que a gente não possa aqui se indispor com algum colega, porque eu acho que tem que ter respeito mútuo. E se não houver, vai acontecer como aconteceu semana passada. Eu acho que você tem que policiar muito bem as palavras daqueles que pedem a palavra aqui e não sabem respeitar os colegas. Eu acho que foi falado aqui algumas coisas que realmente não condizem com a realidade, porque as pessoas que falam estão sentando onde não deve, porque também fazem também do mesmo uso e do proveito, e usou, e vem usando, e aí tem que saber respeitar o colega. Continua em discussão. Não havendo orador, está em votação o requerimento, a indicação 315. Se concorda, permaneça como estão, os contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade. Com justificativa de voto, vereador. Não, eu quero a palavra pela ordem, se for possível. Pode justificar. Não, eu quero a palavra. Pela ordem, vereador. Só para dizer o que o Uripim acabou de dizer, senhor presidente, endossar suas palavras, Uripim. Eu acho o seguinte, quando a gente vê um governo que ganha uma eleição e logo já se proponha em fazer um acordo com as outras bancadas, isso é democrático. Porque ninguém governa se não tiver maioria. Governo nenhum. Isso é no Brasil inteiro, acho que é no mundo inteiro. Então, ter maioria na Câmara, ou você votar numa matéria a favor que a gente acha que é conveniente, por exemplo, democracia é igual essa. Nós votamos dois requerimentos do André e rejeitamos alguns. Tá certo. Quer dizer, isso é democrático. Você vota em alguns, outros não é, a gente acha que deve votar contra, isso é um problema de cada um. Agora, eu só queria encerrar, senhor presidente, dizendo o seguinte, o que eu falei aqui, eu acho que foi uma coisa muito correta. Não teve assim nada de exagero. Eu disse o seguinte, por que prendeu a van? Porque estava com a documentação atrasada. Não teve mais nada, não foi porque estava com o pneu aparecendo o arame, não foi porque estava isso aqui. Prendeu por quê? Porque estava com o documento atrasado. Está resolvido. Já disse que está com o documento atrasado. Quer dizer, ele vai dizer assim, André, a van foi presa porque estava com o documento atrasado. Já está mais que esclarecido isso. Tá bom. Agora, tem muita gente que não entende. Eu não posso fazer nada. Para esclarecer o nobre vereador João Minaré, meu requerimento não perguntava se a avó foi presa, ele afirmava isso. Perguntava por que o documento não foi pago, se tem mais algum veículo nessa situação. É isso que perguntava no meu documento, não é perguntar. Ele afirmava, a van foi presa, isso é fato. Perguntava por que o documento não foi pago e se tem mais algum veículo nessa situação. É essa a pergunta. Se tivesse acontecido a segunda vez, aí sim. Mas a primeira já está mais que esclarecido. Tá Mas certo. se tivesse acontecido a segunda vez, esse requerimento seu encaixaria certinho. Só para fazer um esclarecimento, vamos para a matéria do expediente, vereador Euripinho, pela sua atenção. O vereador Euripinho me disse, olha, o senhor tem que policiar. Tem, mas deixa eu explicar uma coisa. Nós somos adultos, nós somos responsáveis, nós sabemos muito bem. Eu acho que cada um tem que ver o que fala, o que pensa. Né? Eu acho que cada um de nós aqui somos responsáveis. Então, acho que o respeito tem que ser mútuo. Eu tenho procurado, de uma maneira democrática, ser parcial, ser companheiro, ser amigo. Então, eu não vou entrar, Euripim, em coisas que... Então, eu acho que é uma questão da minha parte. Eu tenho feito o melhor para que haja um bom relacionamento entre todos nós. Posso? Presidente, eu acho que teria tomar alguma iniciativa, sim, porque eu estou vindo aqui, estou ouvindo coisas aí que está fora totalmente da realidade que eu estou ouvindo. Então, não pode generalizar isso que está sendo falado aqui, não, e eu acho que tem que se evitar um mal maior aí. Tá bom. Englobamento da matéria. O vereador Kiko solicita englobamento da matéria. É regimental. Os concorda, permaneça como estão. Os contrários se manifesta. Procederei à leitura da propositura. Pela atenção dos senhores vereadores, aqueles que desejarem discutir, solicita destaque.
Requerimento 792, Delico. Requerimento 793, Existo. Requerimento 794, Existo. Requerimento 796, Paulo Correia. Requerimento 797, Paulo Correia. Requerimento 798, Paulo Correia. Requerimento 799, Existo. Requerimento 800, Existo. Requerimento 810, André. Requerimento 811, Luiz Carlos Anastácio. Requerimento 317, Existo. Requerimento 316, Existo. Requerimento 318, desculpa, perdão. Não pulei nada. Indicação 318. Qual? Não pulei. Já passou. Já passou. Claro que eu falei. Quer que volte? Volta a fita. O que foi? Certeza. Então vamos ver, eu não quero dúvida. Só para esclarecer, porque eu não estou tomando lado de nada aqui. Se eu errei, eu peço desculpa. Se eu não errei, não tem jeito de pedir destaque mais. Põe no som. Eu falei. Não é o problema do gravador, não, João. Tá voltando a fita. Vereador André, acompanha lá. Não, quero... Oi. Oi? Não, tudo bem. Foi dito 810. Ele estava fora de ordem aqui. Vou falar. Eu só quero esclarecer uma coisa, pela atenção dos senhores vereadores. Espera um pouquinho. Em momento algum, essa presidência
pula requerimento para proteger. Desculpa, não, só para esclarecer. O 810, vocês não prestaram atenção, não pediu destaque, e eu... Então, Gente, só um minuto. Vamos esperar voltar a fita para gravar toda a conversa. entendeu? Foi por isso. Mas o 810 não foi pedido destaque. Tá. Não estava em ordem aqui, eu sigo o que está aqui. Mas não estava em ordem aqui. Podemos? Podemos continuar? Então vamos lá. Requerimento 801, Olímpio Jorge Nabem. 802, Mandioquinha. 803, Euripim. 804, Paulo Corrêa. 806, Lilico. 807, André. 808, Lilico. 809, André. Indicações, 300, o 810 já tinha sido dito, só para esclarecer, para ficar gravado. Indicação 318, Paçoca. Indicação 319, Euripim. 320, Mandioquinha. 321, Mandioquinha. 322, André. Não tem problema não. Está em discussão os requerimentos 793, 794, 799, 800, indicação 317, indicação 316 do Existo. Senhor presidente, o primeiro requerimento dessa noite, eu considero da maior importância, porque eu requero ações da Prefeitura no sentido de o início de um processo de adequação da cidade para os portadores, para as pessoas portadoras de deficiência. Isso é um requerimento praticamente facultando ao prefeito, sem maiores dificuldades, regulamentar isso através de um projeto, e o mais importante do que regulamentar é começar a implementar essa adequação. Para essa sessão de hoje, eu quis que representantes das entidades que cuidam das pessoas portadoras de deficiência nos seus mais variados graus estivessem presentes e pudessem nos acompanhar, porque eu gostaria muito que essa indicação viesse acompanhada de um forte trabalho, não só dessa Câmara Municipal, mas também das entidades envolvidas com o problema, para que a gente possa ter uma resposta muito rápida por parte da Prefeitura Municipal. Então, eu enviei. Pois não, vereador André. Pediu a parte só para parabenizar a Vossa Excelência pela autoria desse requerimento. Eu acho que está de parabéns. É esse o trabalho que eu espero de todos os vereadores. Vossa Excelência está de parabéns.
agradeço, vereador André, e gostaria de contar com o apoio e empenho de todos os vereadores para que a gente possa ter efetivamente esse plano implementado. Pois não, vereador Euripinho? Quero parabenizar, caro colega Ziz, quero aproveitar a presença do Sérgio aqui, Valdomiro, pessoas que a gente tem falado constantemente, e nós realmente precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Dentro da prefeitura, nós temos cobrado rampas e outras coisas mais com relação ao deficiente, e recentemente nós pedimos um curso, formação profissional para eles, e outras agências bancárias, orelhão e tudo mais. Nós entendemos que nós, homens públicos, hoje existem, e por isso eu parabenizo você, nós temos que ter uma política voltada realmente para o deficiente, que tanto precisa do nosso trabalho, do nosso empenho, para que possamos colocar leis e projetos para dar atenção a toda essa classe que tanto confia no nosso trabalho. Eu gostaria de citar aqui, primeiramente, as entidades que eu convidei e que enviaram representantes. Primeiro da Abavim, depois representantes da APAI, o Sérgio Luiz Fontes do Carmo, meu companheiro da Caixa Econômica Federal, que representa o Conselho Municipal, Serginho, é isso? Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência. Então, eu quero começar com isso, pessoal, um trabalho em que não fique apenas em indicações, requerimentos de forma individual. Eu preciso citar aqui que o vereador Carlos Henrique dos Santos, o Carlão do Basquete, em uma das últimas sessões, do dia 19/6, também apresentou um requerimento nesse sentido, junto a essa Câmara para a Prefeitura Municipal, que solicita a obrigatoriedade do rebaixamento de guias, calçadas e canteiros centrais já existentes a serem construídos nas travessias sinalizadas. Lógico, o senhor tem uma parte, vereador Carlão. Nobre vereador, eu realmente, quando fiz essa indicação, pensando mesmo nesse pessoal que realmente tem dificuldade, deficientes, pessoas idosas, mas que não só ficasse na área central da cidade, mas que fosse levado isso para as praças também, das periferias da cidade. Porque a coisa funciona muito, às vezes, aqui no centro, na área central. E eu queria que fosse estendido isso aí para os bairros. Foi quando eu fiz essa indicação para que realmente fosse estendido para os bairros. E você está de parabéns para estar reforçando essa indicação nossa, porque é um sonho antigo e que eu creio que realmente vai ser concretizado. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Carlão, e parabéns também pelo seu requerimento. Então, nobre vereador Lilico. Gostaria de cumprimentar o Existo pela iniciativa e eu acho que na próxima semana a gente vai estar votando um projeto de lei meu, que eu estou trazendo para essa casa, que todos os deficientes físicos em cinema, área cultural, esportiva, que recebam 50% de desconto nos ingressos. E, recentemente, nós tivemos a Festa do Peão em Barretos, vários deficientes me procuraram, a gente ligava lá no clube e ninguém dava essa informação, aonde não tinha ingresso para deficiente físico com desconto. Então, a gente vai fazer um projeto de lei aonde vai estar levando esse benefício a vocês também. Obrigado, vereador Lilico. Então, pessoal, eu gostaria de que vocês remetessem atenção ali ao telão, porque eu faço um levantamento aí, primeiro iniciando no início, por favor, Sérgio. Primeiro, dando embasamento legal para esse trabalho, para esse requerimento e os projetos que todos que estejam aí já tenham sido apresentados ou tenha feito. Que simplesmente é o caso da Prefeitura fazer cumprir as leis que defendem os direitos dos deficientes, dos portadores de deficiência física. Tá certo? Então, existe isso na Constituição, existe isso, leis próprias e etc. E aí, eu dou alguns exemplos da falta, aonde chama mais atenção, a falta de guias, sarjetas rebaixadas. Tá certo?
Então, que impede a movimentação de qualquer deficiente físico. Pois não? Continuando. Arei. Uma escola, né, do Barretos 2, o Cavalgando para o Futuro, também não tem. Eu me lembro aqui que eu já fiz um requerimento com relação à saída da FEB pela Avenida Frade Monte. Não tem em frente à saída da FEB. É uma pista dupla, muito complicada. Nós temos portadores de deficiência lá e, infelizmente, é difícil esse acesso. Então, está aqui. Mas o que eu quero dizer, ressaltar para os senhores vereadores, que é muito importante o seguinte: existem ações de diversos vereadores nesse sentido. O que eu estou propondo a todos vocês, e estou conclamando todos vocês, é que nós tomemos uma decisão no sentido de conjuntamente, não o vereador Existo, mas a Câmara Municipal entrar em contato com a Prefeitura e tomar medidas no sentido de que isso comece a ser implementado o mais breve possível. Esse é o meu objetivo, tá certo? Então, aí são pontos, né, que vai a normatização da ABNT, né? O que a ABNT pede, que aqui em Barretos não tem nada, absolutamente nada dentro da regulamentação, né? E aí vão as mudanças e adaptações. Eu vou procurar falar mais alto. Obrigado. Então, inclusive, direcionando para a Prefeitura toda essa normatização da ABNT no sentido do que deve ser efetivamente feito. Por favor, no próximo. O próximo continua sendo um serviço aí de tapa-buraco na Rua 18 com a Avenida 9, né, na famosa Barra Funda, para quem nasceu ali por perto, que tem sido um problema sério ali, já há pelo menos 2 veículos. Aí é um problema antigo, porque tem uma ponte ali próximo e constantemente afunda. O vereador Paçoca também tem que constantemente passar por ali, sabe do que eu estou falando. Aí a instalação de um redutor de velocidade no Derby Club, né? Pode passar. E aí, votos de congratulações com a POESP. A POESP é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. No último dia 27 de setembro, houve uma carreata de protesto da POESP contra a falta de reajuste, de adequação salarial para a categoria, através do governo estadual. Senhor presidente, são 2 coisas, eu solicitaria mais 2 minutos. Então, eu gostaria de apresentar votos de congratulações. Esse ônibus passou por aqui, essa comitiva passou por Barretos, fez uma manifestação, e nós estamos não só congratulando, mas apresentando nossa solidariedade aos professores da rede estadual de ensino. O quinto é um voto de congratulações à paróquia de Nossa Senhora do Rosário, que é a minha paróquia, que está completando 70 anos de criação. Faço isso com muito orgulho, porque a minha família, a família da minha mãe, fez parte da comissão de construção daquela igreja, e a gente, até hoje, é paroquiano da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Então, esses votos de congratulações são para o pároco Padre José Antônio de Souza, que assumiu recentemente, que é barretense, e também para os vigários Mário Revolte e o Padre André Bortolameotti. E também votos de congratulações ao Dr. João Osinski Júnior pela sua promoção à categoria de classe especial, que é o mais alto de graduação na carreira da Polícia Civil. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam em comissão, os contrários se manifestam.
Aprovado por unanimidade. Indicações e requerimentos do vereador Existo. Requerimento 801, requerimento 803, indicação 319. Vereador líder Euripinho, está em discussão. Vai lá, discute os três. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, se eu não falar o nome do Jair, ele fica bravo comigo, mas quero cumprimentar a todos. Senhor presidente, com relação ao primeiro requerimento, eu fui procurado por alguns munícipes com relação aos sinais da Rede TV. Esse procedimento já existe em algumas cidades da região, Guaíra, Severina, e há necessidade da gente ampliar nossas opções aqui na cidade. E eu creio que a possibilidade de conseguir isso não é alguma coisa muito difícil. Então, eu estou solicitando, através desse requerimento, o empenho do nosso prefeito, para que ele possa realmente trazer, ou conseguir, através da antena, né, essa opção de... mais uma opção que já existia antes e que nos foi tirado, que é da Rede TV. Uma parte, André? Quero. Só para esclarecer, Vossa Excelência, não sei se é do conhecimento dos vereadores, até é bom que todos saibam, a Prefeitura Municipal de Barretos tem um transmissor de televisão e tem uma antena. Esse transmissor ele foi usado na implantação de quase todos os canais de televisão em Barretos. Se buscava, instalava o transmissor municipal e a antena municipal. A hora que começava a dar sustentação financeira, o canal trazia o transmissor dele e passava para outro. Eu acompanhei pelo menos a instalação de 4 canais assim. E até dar uma notícia para Vossa Excelência, que a MTV está com o transmissor comprado, antena montada em Barretos, e só não ligou ainda o transmissor, está tudo pronto para ligar, porque faz aproximadamente 2 anos que está na mão do ministro das Comunicações para assinar a portaria liberando, e não saiu essa autorização. Agora, o transmissor da prefeitura está desocupado hoje. Se houver algum contato com a Rede TV, eu acho que é só ligar esse transmissor, ele já foi cedido para inúmeros canais. Record, SBT, a grande maioria dos canais aqui em Barretos começou dessa forma. Obrigado, vereador. Bom, eu quero agradecer a sua parte, que enriqueceu cada vez mais ainda o requerimento. Eu espero, através de uma resposta do seu prefeito, que ele possa viabilizar mais essa opção, que eu acho que vai ser bom para a nossa cidade, para todos os munícipes que necessitam, que solicitam tal investimento. Senhor presidente, o requerimento 803 é com relação à Sociedade Espírita 25 de Dezembro, pelos 100 anos de sua fundação. Eu fui procurado por alguns membros, né? E o professor Milton Herrera, ex-prefeito, vice-prefeito da nossa cidade, que essa sociedade faz um trabalho brilhante com relação de filantropia, de atendimento social, e nada mais justo que agora que ela vai comemorar 100 anos, a gente possa estar congratulando com esse trabalho que vem ser feito pela Sociedade Espírita 25 de Dezembro. E para finalizar, senhor presidente, eu solicito a implantação de um obstáculo redutor de velocidade, uma lombada, né? Na Avenida Gonçalves, em frente ao número 403. Entendemos que naquele local, como em alguns locais onde nós temos solicitado frequentemente esse tipo de procedimento, eu estava vendo a explicação do Existo e focou várias vezes as faixas de pedestres, e a gente é um cobrador exímio aqui para que tal benefício seja feito em muitos setores. Eu cito aqui um exemplo da Rua 34, um lar da criança, que eu já solicitei várias vezes aqui, que eu peço a Deus que nada aconteça, e mais uma reivindicação pedindo na Avenida Gonçalves, em frente ao número 403, esse procedimento. Né, João? João Minaré, meu líder? João Minaré?
o senhor que mora naquela redondeza, na Avenida Gonçalves, nas proximidades do número 403, nós precisamos de uma lombada lá. O pessoal realmente está nas proximidades do número 403. Precisamos de uma lombada lá. Tá certo. Então, a gente está solicitando, através desse requerimento, e